Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Hoje a gente vai destrinchar um método científico para perda de gordura que funciona de verdade. Sabe, algo que vai muito além daquele conselho genérico e cria um plano de ação claro e feito sob medida. Fala a verdade, é muito fácil se sentir perdido com tanta informação sobre emagrecimento por aí, não é? Para todo lado tem uma promessa, uma dieta milagrosa, mas o que a ciência diz de verdade? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, para começar a colocar ordem na casa, a gente precisa redefinir o nosso objetivo. O primeiro passo para ter clareza é entender de uma vez por todas que o número que aparece na balança, ele não conta a história toda. Olha, perder peso é uma coisa meio vaga. A gente pode estar perdendo músculo, pode estar perdendo água, e isso não é o ideal de jeito nenhum. O objetivo de verdade, aquele que melhora a saúde e a aparência, é a perda de gordura. O foco é diminuir a gordura e, ao mesmo tempo, segurar aquela massa muscular que é tão valiosa. E a mensagem principal é exatamente essa. O que importa é a qualidade do que se perde, não só a quantidade na balança. Então, o ponto central é esse. O que a gente busca é a perda de gordura corporal. Pensa nisso como se fosse construir uma casa. Ninguém em sã consciência começaria a levantar as paredes sem uma planta detalhada, certo? Pois é, com o nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa de um plano, de um projeto. E todo bom projeto começa com medições precisas. Antes de dar o primeiro passo, seja no treino ou na dieta, a gente precisa de dois dados fundamentais para personalizar esse caminho. Sem eles, a gente está praticamente dando um tiro no escuro. O primeiro número é a composição corporal. Esquece um pouco o IMC. O que realmente importa aqui é a proporção de gordura em relação à massa magra no corpo. Isso sim dá uma fotografia muito mais nítida da nossa saúde atual. E a melhor parte, não precisa de nenhum equipamento caríssimo ou complicado. O método que o material descreve usa uma simples fita métrica. Com as medidas do pescoço, da cintura e, no caso das mulheres, do quadril, uma fórmula bem específica já consegue dar uma estimativa precisa do percentual de gordura. Simples assim. Então vamos supor que depois de fazer as medições, a gente chega num número como este, 25%. Tá, mas o que isso significa? Sozinho é só um número, não diz muita coisa. Agora a gente coloca esse número em contexto. Usando tabelas de referência, como essa aqui que é um exemplo para homens, o número 25% seria classificado como acima do peso, já ali no comecinho da faixa de obesidade. Isso dá pra gente um ponto de partida claro e uma meta que a gente pode medir. O segundo número-chave é o VO2 máximo. Ele é um indicador fantástico da nossa capacidade cardiorrespiratória. A analogia do motor é perfeita. Quanto maior o VO2 máximo, mais cavalos de potência nosso motor aeróbico tem para queimar combustível com eficiência. Com os nossos dois números em mãos, aí sim a gente pode montar o plano de treino. E a filosofia aqui não é só treinar pesado, mas treinar de forma inteligente, usando protocolos que a ciência já comprovou que funcionam. Esse método combina duas abordagens de treinamento para, maximizar a queima de gordura e melhorar o condicionamento de um jeito bem eficiente. O primeiro é um protocolo de cardio intervalado bem específico. Tem o aquecimento, depois são 4 ciclos de alta intensidade com recuperação ativa e um desaquecimento no final. Essa estrutura é super eficaz para aumentar o VO2 máximo e torrar calorias. E para completar, isso é combinado com o HIIT, ou treinamento resistido de alta intensidade. Pensa em exercícios que trabalham vários músculos de uma vez, tipo agachamento, supino, só que feitos com intensidade alta e pouco descanso. O objetivo é duplo: construir músculos que aceleram o metabolismo e queimar gordura ao mesmo tempo. Agora, um ótimo plano de treino é só metade da batalha. A gente precisa dar o combustível certo para o corpo e também entender o cenário completo para conseguir manter a jornada no longo prazo. Falando de nutrição, o princípio fundamental, a regra de ouro, é o déficit calórico. A ideia é simples, mas nem sempre é fácil de aplicar. O corpo precisa gastar mais energia do que consome para começar a usar as reservas de gordura. Basicamente, toda a estratégia de nutrição que funciona para a perda de gordura se baseia nisso. Como o treino e a dieta alinhados, a gente podia parar por aqui, né? Mas o material que a gente está analisando nos lembra de algo super importante. Saúde é um conceito muito mais amplo. E isso fica muito claro com essa ferramenta, a Roda da Vida. Ela mostra que saúde e fitness são só uma fatia de uma vida equilibrada. Mas o mais interessante é que quando a gente melhora essa área,
cria um impacto positivo em todas as outras. É mais energia para a carreira, mais confiança nos relacionamentos, mais disciplina para o crescimento pessoal, uma coisa puxa a outra. E, finalmente, a gente chega no segredo para ter resultados que duram. O plano não pode ser uma coisa engessada. Ele precisa evoluir conforme a gente progride. O conceito-chave aqui é a periodização. É basicamente um jeito organizado de planejar o treino em ciclos. Em vez de fazer a mesma coisa toda semana, a gente varia a carga e a intensidade de propósito para evitar que o corpo se acostume e pare de evoluir. Vamos para um exemplo prático de como isso funciona numa semana, o que a gente chama de microciclo. Como o gráfico mostra, a carga pode começar em 40% na primeira sessão, aumentar para 45% na segunda e chegar a 50% na terceira. É um aumento gradual, planejado. É o famoso princípio da sobrecarga progressiva em ação. E essa citação do material original captura a essência disso perfeitamente. Não é uma transformação da noite para o dia, mas sim um processo metódico, um passo de cada vez, construído sobre uma base sólida de medição e de progresso. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Um plano que funciona de verdade não é uma receita de bolo para ser seguida cegamente. É um projeto, um plano pessoal que se adapta, que cresce e que evolui junto com a gente. É essa abordagem dinâmica que transforma esforço em resultado de verdade, que dura.